vocês? Ótimo, então vamos dar início à nossa aula. Lá na apostila de vocês, hoje dia 23, marcava uma entrevista, né, para nós acompanharmos, mas nós não conseguimos fazer a entrevista ainda, então nós vamos acompanhar a aula da outra quinta-feira, tá? A aula do dia 30. Mas antes, nós vamos ouvir uma história que a professora trouxe para vocês. Prestem atenção. O nome é A Formiguinha e a Neve. Essa é um tipo de conto de acumulação. Certa manhã de inverno, uma formiguinha saiu para o seu trabalho diário. Já ia muito longe, à procura de alimento, quando um floco de neve caiu. Pim! E prendeu o seu pezinho. Aflita, vendo que não podia livrar-se da neve e iria assim morrer de fome e de frio, voltou-se para o sol e disse: Ó sol, tu que és tão forte, derrete a neve e desprende meu pezinho. E o sol, indiferente nas alturas, falou: mais forte que eu é o muro que me tapa. Olhando então para o muro, a formiguinha pediu: ó muro, tu és tão forte que tapas o sol, que derrete a neve, desprende meu pezinho. E o muro, que nada vê e muito pouco fala, respondeu apenas: mais forte do que eu é o rato que me rói. Voltando-se então para um ratinho que passava apressado, a formiguinha suplicou: ó rato, tu és tão forte que róis o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende meu pezinho. Mas o rato, que também ia fugindo do frio, gritou de longe: mais forte do que eu é o gato que me come. Já cansada, a formiguinha pediu ao gato: ó gato, tu que és tão forte que comes o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende meu pezinho. E o gato, sempre preguiçoso, disse bocejando: ai, mais forte que eu é o cão que me persegue. Aflita e chorosa, a pobre formiguinha pediu ao cão: ó cão, tu que és tão forte, que persegues o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende meu pezinho. E o cão, que ia correndo atrás de uma raposa, respondeu sem parar: mais forte que eu é o homem que me bate. Já quase sem forças, sentindo o coração gelado de frio, a formiguinha implorou ao homem: ó homem, tu que és tão forte, que bates no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende meu pezinho. E o homem, sempre preocupado com o seu trabalho, respondeu apenas: mais forte do que eu é a morte que me mata. Trêmula de medo, olhando a morte que se aproximava, a pobre formiguinha suplicou: ó morte, tu que és tão forte, que matas o homem, que bate no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende meu pezinho. E a morte impassível respondeu: mais forte do que eu é Deus que me governa. Quase morrendo, a formiguinha rezou baixinho: meu Deus, tu que és tão forte, que governas a morte, que mata o homem, que bate no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende meu pezinho. E Deus, então, que ouve todas as preces, sorriu, estendeu a mão por cima das montanhas e ordenou que viesse a primavera. No mesmo instante, no seu carro vermelho de veludo e ouro, a primavera desceu sobre a terra, enchendo de flores os campos, enchendo de luz os caminhos. E vendo a formiguinha quase morta, gelada pelo frio, tomou-a carinhosamente entre as mãos e levou-a para seu reino encantado, onde não há inverno,
onde o sol brilha sempre e onde os campos estão sempre cobertos de flores. Vocês entenderam por que é um conto de acumulação? Né? Porque ele sempre vai emendando, colocando mais pessoas e ações, né? Muito bem, então hoje nós temos aqui como nosso trabalho poema e as onomatopeias, que nós vamos observar no poema. Então vocês têm lá na página 36 de vocês e 37, um poema chamado Rabiscos e Encantos. Se vocês observarem ali embaixo, nós temos uma referência desse poema. Então este poema foi produzido por uma rio-negrense, né, pela a Yasmin Nento e Comochena, e fui eu que orientei ela nessa produção. Nós participamos da Olimpíada de Língua Portuguesa e esse poema dela chegou até a final, né? Mas nós ficamos apenas com a medalha de prata. Mas ele foi publicado num livro, né, onde consta todos os poemas finalistas do ano de 2016. Vamos estudar um pouquinho mais sobre esse poema e a construção dele. Vamos prestar atenção. Peguem lá a apostila. Então vamos ler primeiramente o nosso poema. Rabiscos e encantos. Pego meu lápis, numa folha risco, traço a história e encantos do meu lugar. Vem comigo, vou lhe mostrar. Escute, toque, toque, toque. Passavam mulas numa peleja ligeira. Eia, 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 gritavam tropeiros. Outra folha, novo risco, novo traço. Espie, araucárias altas, exuberantes, viravam casas abrigando imigrantes. Folha nova, risco novo, traço novo, novo tempo. Veja, Chuá, 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 na divisa do Paraná, o rio de água negra e tagarela, embalando bagres e lambaris, traíras e mandis. Mais uma folha, rabisco, com mais capricho. Olhe, no alto da colina, onde o céu quase termina, como diáfana cortina, ao sol poente, parece um castelo que espia. Vigia Rio Negro e sua gente. Venha, me dê sua mão. Vamos passear nesse precioso lugar? Seminário Seráfico São Luís de Tolosa, um parque ecológico todo prosa. Ouça! Psiu, silêncio, não assuste. Gambá de orelha branca, tatu-galinha, cachorro do mato. Irara e capivara, ratão do banhado, que nos espreita apavorado. Repare, tem mais bichos ali. Serelepe corre ligeiro, bugio pula matreiro, fugiu veado catingueiro. Leia nas folhas do chão, se é inverno ou verão, antes que o vento, menino travesso, vire cedro no avesso. Corro meu lápis, ainda há tantas folhas em branco, tantos traços para rabiscar, tantos desenhos a fazer para você apreciar. Minha vida, minha história e encantos do meu lugar. Então é um poema longo, né? Vamos estudá-lo assim parte a parte. Então, uma coisa que nós já conhecemos são as estrofes, né? Então veja que nós vamos ter aqui estrofes de vários tamanhos, né? Umas mais longas, outras mais curtas, tá? Vamos ver aqui no início, então, ela diz assim, ó, pego meu lápis. Então, quem está falando no poema é o eu poético, tá? Ou eu lírico. Num texto que a gente trabalha a narrativa, nós vamos ter um narrador, né? Que ele pode contar a história, como ele pode também participar da história. No caso dos poemas, aquele que fala no poema é o eu lírico. Então, o que esse eu lírico faz? Ele pega o lápis numa folha e risca. Ele vai riscar o quê? Histórias e encantos do meu lugar. Vem comigo, vou lhe mostrar. Então, aqui, o que ele faz, o nosso eu lírico? Ele convida o leitor a participar com ele, a mostrar, a conhecer a história e encantos do lugar. O tema, né, desse
Poema aqui é o lugar onde vivo, né? Então, ela escreveu aqui sobre algumas coisas da cidade. Então, vejam aqui nessa outra estrofe. Escute. Então, este aqui, ó, escute, ele está no imperativo, que é quando a gente pede, faz uma ordem, é um verbo, ó, escute, né? Toque, toque, toque. Isso aqui, então, como a professora colocou lá no quadro, são as onomatopeias, tá? Então, essa aqui é uma onomatopeia que representa o quê? O som do quê? O som dos cavalinhos, né? O toque-toque é os cavalos passando, as mulas, né? Tá? E quando que passavam aqui? Ó, passavam mulas numa peleja. Quem lembra da aula de história, né? Sabe que era lá na época dos tropeiros, né? Quando a nossa cidade começou, tá? Então ela conta essa parte da cidade, ó. Passavam mulas numa peleja ligeira. Eia, eia, eia. Aqui também, né? Eia, 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 né? É o que os tropeiros falavam, né? Gritavam os tropeiros. Outra folha, novo risco, novo traço. Então agora, numa folha, ela representou isso. Ela contou ou ela ilustrou, tá? Agora aqui, outra folha, novo risco, novo traço, significa que ela vai mudar. Novamente, nós temos aqui uma ordem, ó. Espie. Araucárias altas exuberantes viravam casas abrigando imigrantes. Lembra da parte da história que eles chegaram aqui e foram fazer suas casas, derrubar a mata e construir as casas, né? Então tá falando sobre isso. E veja qual é a forma poética que foi encontrado para contar isto, né? Folha nova, risco novo, traço novo, um novo tempo. Então, já estamos num outro tempo. Começamos com as mulas, lá os tropeiros e viemos para cá. Então, ela está dizendo que aqui já vai para uma outra página da história, um outro lugar, o traço é novo e um novo tempo. Veja, mais uma coisa que ela convidou, né, o leitor para fazer nesse passeio que ela está fazendo pela história. Ó, veja, chua, chua, chua. O que é isso aqui? Isso aqui é a onomatopeia do que? Do rio, né? Das águas do rio, ó. Na divisa do Paraná, o rio de água negra e tagarela, embalando bagres e lambaris, traíras e mandis. Essa estrofe é muito interessante. Olha, localiza aonde? Ó, na divisa do Paraná. Rio de água negra e tagarela. De quem será que ela está falando aqui? Do Rio Negro, né? O Rio Negro tem água escura e tagarela. Por que será que ela colocou um atributo de pessoa, de ser humano, para um rio? Então, isso é uma figura de linguagem. A gente está atribuindo características de pessoas para o rio, né? Tagarela. Por que é tagarela? Porque ela faz barulho, né? Embalando bagres e lambaris, traíras e mandis. Bagres, lambaris, traíras e mandis são nomes de peixes do nosso rio. Então, ela pesquisou o que tinha, né, de bicho, que é da nativo daqui, né, de peixes, e colocou no seu poema. Então, aqui, ó, embalando. Então, o rio está embalando. A água está embalando os bagres. Embalar é como se fosse a mãe, coloca o bebê no colo e embala, né? Então aqui é como se o rio estivesse embalando eles também, né? Esses peixinhos, ó. Mais uma folha, rabisco com mais capricho, né? Então, olhe. Então, ela está pedindo para olhar. Onde que é para olhar? No alto da colina, onde o céu quase termina. Como diáfana cortina, o sol poente, parece um castelo que espia, vigia Rio Negro e sua gente. Então, aqui começou a estrofe aqui e terminou ali. Então, o que pede para olhar? No alto da colina. O que lugar é esse? Vocês conseguiram imaginar que lugar que é esse? Vocês que moram aqui em Rio Negro? E isso é o morro ali onde se encontra o quê? Ó, o céu quase termina. Então, quando você olha lá de Rio Negro, do centro de Rio Negro, dos bairros ali, do Campo do Gado, do bairro Bom Jesus, você vê como se fosse uma colina. Quando você olha para o céu, dá a impressão que o céu encosta naquela vegetação,
né? Como uma diáfana cortina. Diáfana é uma palavra diferente que a gente quase não usa, mas ela pesquisou uma palavra que ficasse certa ali. Então, diáfana quer dizer transparente, né? Ao sol poente, parece um castelo que espia. Que castelo que é esse que está espiando? E quem que ele está espiando? Rio Negro e sua gente. Então, o que nós podemos ver aqui, ó? Ela está descrevendo uma cena que a gente olha sempre, né? Quando a gente olha aqui ali no morro, onde tem o seminário, o que a gente vê? A gente vê o morro, o seminário no alto e atrás dele o sol. Então, a cortina é o castelo. O castelo é o quê? O seminário, né? E ele está lá no alto, como se ele estivesse espiando. Novamente, nós temos aqui, ó, uma ação de espiar para o castelo. Então, o castelo é um ser inanimado e ele ganhou aqui uma característica, tá? Uma personificação. Isso a gente chama de personificação, tá? Então, vamos seguir aqui. Então, ele espia Rio Negro e sua gente, porque ele tá lá no alto, né? Como se ele olhasse para todos. Agora vamos aqui, ó. Venha, novamente, o eu poético convida o leitor. Me dê sua mão. Vamos passear nesse precioso lugar. Seminário Seráfico São Luís do Tolosa, um parque ecológico todo prosa. Agora já está, ele falou lá aquela via lá debaixo, o seminário, aqui já está falando do lugar, que ela fez um convite, né? Ouça. Silêncio, não assuste. Ó, o psiu é uma onomatopeia, né? Silêncio, não assuste. Então, tudo isso aqui, ouça, silêncio, não assuste, são pedidos, ordens, orientações, súplicas, né? Então, o que vai ter aqui, ó? Gambá de orelha branca, tatu, galinha, cachorro do mato. Irara e capivara, ratão do banhado que nos espreita apavorado. Aqui são os bichinhos que tem no parque ecoturístico, né? Se vocês já vieram visitar aqui, você sabe que dependendo do dia você consegue ver algum desses animais aqui, né? Aqui, ó, repare, tem mais bichos ali. Serelepe corre ligeiro, bugio pula matreiro, fugiu veado catingueiro. O que nós observamos aqui que repete as rimas, né? Então, ligeiro, matreiro, catingueiro, que é o tipo do veado, né? Em várias espécies de veado. Muito bem, ó. Agora leia. O que é? Fazer uma leitura, é olhar, porque nós fazemos uma leitura, gente. Quando nós olhamos para os lugares, nós estamos lendo. Veja, ela olhou para o morro e leu aquilo que ela colocou ali, que é uma colina com um castelo que vigia a cidade, né? Agora ela diz pra gente ler o quê? Nas folhas do chão, se é inverno ou verão. Então, será que a gente consegue fazer isso? Ler nas folhas do chão, né? Ela falou tanto em folha que ela riscou, né? E de repente ela vai dizer que é nas folhas do chão, se é inverno ou verão. Será que a gente consegue fazer isso? Sim, isso aqui é uma figura de linguagem, né? É como se fosse uma comparação. Você vai ler, você vai ver se tem muitas folhas secas, significa que é inverno. Se não tem folhas caídas, é verão. Daí tudo isso é para você fazer antes que o vento, menino travesso. Ela diz que o vento, ela comparou o vento com o menino travesso, né? Por que ele é travesso? Travesso é malandro, vira o cedro no avesso. Então, como é que é o vento? O vento, às vezes, ele não. Aqui, por exemplo, no alto, onde tem muito vento, né? Tem o quê? O vento parece que ele vira, né, as árvores, de tanto que ele balança, né? Então, vira e cedro no avesso, quer dizer, de tanto que ele se retorce, dá a impressão que vai virar no avesso. Veja como é bonito, né, o jeito que ela escreveu aqui, né? Agora a última, corra o meu lápis. O que é correr o lápis, hein? É você fazer um traço, né? Correr o lápis, né? Ainda há tantas folhas em branco, tantos traços para rabiscar,
tantos desenhos a fazer para você apreciar. Por que será que ela diz que tem folhas em branco? Ela está fazendo um caderno, uma pintura, alguma coisa está registrando. E ela diz que ainda há tantas em branco, por quê? Há tantos traços para rabiscar, tantos desenhos a fazer. Ela não terminou. É a vida dela que está junto com a história da cidade, né? Então, ela ainda tem muitas coisas para contar, porque ela era uma menina, né? Então, por isso que ela quer fazer, ó. Ela quer fazer tantos desenhos para fazer para você apreciar. Novamente, está se dirigindo ao leitor. O que vai apreciar? Minha vida, minha história e encantos do meu lugar. Então, nós fazemos parte da história da nossa cidade. E ela se colocou aqui, né, dentro do texto, como eu poético, convidando o leitor, colocando-se na história, né? Então, vejam que é legal. E nós temos também aqui algumas rimas, né? Vamos pegar o lápis de cor amarelinho aqui, vamos marcar aqui. Nós temos apreciar, lugar, rabiscar, né? Daí o que mais que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui chão com verão, né? Que mais? Travesso, avesso. Então ela trabalhou, além de trabalhar as ideias, foi trabalhado também rimas e figuras de linguagem, né? Como nós vimos aqui, que nós demos. Ela deu atitudes, sentimentos e ações próprias do humano para coisas inanimadas, né? Que a gente chama de personificação. Também usou a onomatopeia, que são os sons escritos, né? Vamos ver se nós temos mais alguma rima. Então, aqui, branca, assuste, mato, capivara, banhado, apavorado, ó. Banhado e apavorado, tá? Nesta outra aqui, vamos ver aqui o que nós temos. Nós vamos ter, me dê sua mão, venha passear nesse precioso lugar. Ó, já tem aqui, ó, passear, lugar. Daí, tolosa e prosa, tá? Vamos voltar aqui. Vigia, Rio Negro e sua gente. Vamos ver aqui se tem. Colina termina. Vamos ver aqui, ó. No alto da colina, onde o céu quase termina, como diáfana cortina, ao sol poente, parece um castelo que espia. E daí nós temos o quê? Vigia, né? Isso, né? Ele está rimando aqui, né? Tem o mesmo som. Daí aqui, mais uma folha, rabisco com mais capricho. Vamos ver nessa daqui, onde então nós temos a onomatopeia, tá? E aqui nós demos o quê? Nós fizemos uma personificação das águas do rio, que ela é tagarela e que embala os bagres e os lambaris, traíras e mandis, tá? Vamos ver aqui se nós temos aqui lambaris, mandis. Vamos ver aqui, ó, folha nova, risco novo, traço novo, novo tempo. Vocês viram o novo como ele repete? Então essa repetição de palavras também é interessante num poema, né? Desde que ela tenha anexo. Veja, ó, folha nova, risco novo, traço novo, novo tempo. Aqui nós vimos o adjetivo novo estar depois do substantivo. Aqui ele veio antes, que é um novo tempo, quer dizer, uma outra época, tá? Agora aqui, espie, tá? O que nós podemos espiar aqui agora? Araucárias altas e exuberantes viraram casa abrigando os imigrantes, né? Aqui, ó. Mais uma rima, tá? Vamos ver aqui, outra folha, novo risco, novo traço. Escute, toque, toque, novamente aqui, ó. Onomatopeia. Passam mulas numa peleja ligeira, eia, 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 gritavam os tropeiros. Agora nós vamos ter o quê? Eia com ligeira, né? São mais ou menos parecidos os sons. No início do poema, o que nós temos?
né? Pego o meu lápis, numa folha risco, traço a história em cantos do meu lugar. Vem comigo, vou lhe mostrar. Então, nós vamos ter o quê? Lugar, mostrar, tá? Então, aqui, vocês observaram que quando troca o tempo, a época, ela também troca a folha, né? E ela vai avisando isso, ó. E aqui também tem os convites que ela vai fazendo, ó, para escutar, para espiar, né? Para ver o rio, para olhar no alto da colina. O que mais que ela pede para fazer? Vocês viram que no início aqui, ó, no início das estrofes, tá? E aqui, ó, entre uma estrofe e outra, ela faz uma mudança de folha, porque é uma nova fase, é um novo assunto que ela vai contar. Ó, venha, me dê sua mão, né? Então, ela também está fazendo um convite que tem o venha, ouça, psiu, silêncio, né? Repare, quer dizer, olhe com atenção, leia, até ler ela pede para fazer. Só que aqui nós usamos uma figura chamada metáfora. Ler o quê? Ler folhas no chão. Na verdade não é isso, é interpretar. Se tem muita folha no chão, eu sei que é inverno, que é outono. E se não tem, é verão, né? E aqui para terminar, né? Que ela chama novamente a atenção do leitor, que é para ela vai continuar isso aqui, porque a nossa história não para aí, né? E a nossa história está ligada com a história do município, tá? Gostaram desse daqui? Então, vocês se sentiram nesses lugares que ela fala, aqui no rio, olhando o rio, né? Olhando aqui as araucárias, tá? Olhando lá do bairro, né? No bairro Bom Jesus, no Campo do Gado, no centro, qualquer lugar ali no bairro Alto, né? A gente consegue enxergar esta colina, né? Que a gente chama do Morro do Seminário. E ver de tarde o sol se pôr atrás dele, dependendo, claro, da estação, tá? Então, muito bem. Então, o que nós estudamos aqui? Nós estudamos as onomatopeias e também as personificações, tá? Depois vocês vão fazer a atividade, que está lá na apostila, tá? Qual é o assunto, quantas estrofes tem, tá? As onomatopeias. Daí, se você não sabe o que é diáfana ainda, você vai pesquisar no dicionário, tá? O que essa menina do poema está fazendo? Daí você vai olhar esse trecho aqui, ó, que foi tirado, aí vai responder a esta pergunta, tá? Então, vocês vejam, esse texto que a Yasmin fez, ela reescreveu muitas vezes. Então, foi reescrito várias vezes para se chegar a esse texto que nós lemos, né? Para chegar nesse resultado aqui, né? Que foi classificado primeiro a nível de município, depois a nível de estado, depois a nível regional e nacional. Então, foi lapidado. Por isso que eu digo, quando a gente vai escrever alguma coisa, não sai da primeira vez. Então, vocês têm aqui, ó. A autora do poema escreveu o poema sobre o lugar onde ela vive. Escreveu sobre a vida que ela tem e a vista que ela tem da janela da sua casa, que ela vê o Morro do Seminário. Escreva você um poema sobre o lugar onde você vive. Seus sentimentos, emoções, aquilo que você acha feio no seu lugar, ou bonito, alegre, triste, importante, que lhe chame a atenção. Não esqueça que o poema tem estrofes, versos e rimas. Aqui, como ficou poucas linhas, se vocês fizerem estrofes mais curtas, dá para dividir aqui. Se você fizer um poema mais longo, você pode usar a folha que está aqui, ó, do lado, tá? Você usa essa outra folha aqui para fazer, tá bom? E assim, faz no caderno primeiro, quando tiver pronto, você passa limpo aqui, tá? Daí faz uma flechinha indicando que ele está aqui do lado. Pode fazer telinha aqui nessa página do lado aqui para fazer o poeminha. Mas faça. Observe lá no teu bairro, às vezes tem coisas que eu posso contar de forma bem simples. Então, quando a professora foi lá participar dessas finais, dessas oficinas, onde os alunos vão apresentar seus poemas, a gente acaba lendo e vendo poemas de vários lugares do Brasil. E muita gente às vezes fala de um lugar que é feio, que é triste, mas é o lugar onde ele vive, né? Então, é interessante a gente saber colocar, né? Não só coisas bonitas. A Yasmin aqui, ela colocou coisas bonitas, né? Mas também existem coisas tristes, coisas feias, né?
Então isso é o lugar onde você vive na tua casa, no teu bairro, na tua escola, são coisas que você pode observar e fazer, tá bom? Então leia mais algumas vezes para você se inspirar, não copiar, tá bom? Viram, alunos, que lindo o poema? E vocês viram que vocês também têm capacidade. Então, com esse trabalho, eu quero ver os poetas rionegrenses que estão escondidos aí no 5º ano, né? Nas casas, por aí, né? Vamos pôr para fora essas ideias que nós temos, tá bom? Então, nos vemos daqui a pouco na aula de ensino religioso. Estamos de volta agora com a aula de ensino religioso. Nesta aula nós teremos 2 temas hoje. Então, um está lá na página 38 da apostila de vocês, que é a aula da outra semana, que a professora adiantou hoje, tá? Então, lá na página 38, o tema desta aula é Minha Pátria, Minha Casa. Neste mês de setembro, nós comemoramos o Dia da Pátria, lá no dia 7, tá? E vimos que a pátria somos nós, né? Que nós fazemos parte, já os antepassados, aqueles que a gente já estudou na história, né? Os indígenas, né? Os descendentes africanos, os imigrantes que vieram para cá e deixaram toda essa história. Então, hoje nós somos o resultado de todo esse trabalho dos nossos antepassados. Eles também ajudaram a construir a pátria. Hoje, nós que somos os responsáveis pela história da nossa pátria, do nosso país, através do quê? Do nosso trabalho, do nosso estudo, das nossas ações. Então, dependendo das nossas ações, nós vamos ajudar a nossa pátria ou não. E também é importante a gente lembrar que a nossa pátria é a nossa casa maior, né? É onde o país em que nós nascemos, que nós somos registrados e no qual nós temos direito, é a nossa terra, o nosso berço, né? Aqui nós somos brasileiros, temos os nossos direitos, observamos as leis. Tem gente que diz, mas é muito melhor morar em tal lugar, tá? Mas a gente nunca foi em tal lugar, né, para saber. Porque cada país tem as suas leis, o seu jeito, né, de viver. E quando nós, às vezes, saímos do nosso país para ir em outro, nós não vamos ter os mesmos direitos que nós temos aqui. Nós somos uma visita. Quando você sai da sua casa para ir lá na casa do teu amigo, você tem que obedecer às regras da casa do teu amigo, não é verdade? Você não está na sua casa. Você não pode ir lá na casa do amigo e fazer tudo que se faz na sua casa, certo? Assim também é. Então, na nossa casa, que é o nosso país, nós temos que cuidar dela, né? A nossa casa, nós não gostamos de ver uma casa bonita, organizada, harmoniosa? Sim, então a nossa casa maior, que é a nossa pátria também. E quem que faz isso? É o governo. Não, somos nós. Nós que estamos no dia a dia trabalhando, nós que estamos estudando, nós que estamos lá, através do nosso trabalho, descobrindo coisas melhores. Veja quanto a vida mudou, né? Graças ao que? Ao trabalho dos outros. Então, sendo honestos, sendo interessados em buscar as coisas certas, né? Tudo isso vai ajudando com que a nossa pátria vai melhorando, tá? Então, aqui no início do texto, né, que a professora colocou, diz assim, ó: devo amar, cuidar e respeitar a minha pátria, a terra onde nasci. Agir com honestidade e verdade, ajudando os menos afortunados e cumprindo meus deveres para poder exigir os meus direitos. Então, existem leis, né? As leis federais, estaduais e municipais que devem ser seguidas por todos. Quando nós cumprimos as leis que são determinadas, nós temos o direito também de reclamar, nós temos o direito de pedir o que nós precisamos. Mas, se eu não sou cumpridor dos meus deveres, com que cara eu vou pedir direitos? Né? Então, primeiro, ser cumpridor dos deveres, agir corretamente, ser honesto, né? Muita gente hoje em dia diz, não adianta nada ser honesto, né? Adianta sim.
né? Adianta sim, porque se todo mundo levar na brincadeira, se todo mundo deixar as coisas erradas acontecerem, o que vai se tornar, né? Vai se tornar um caos e isso não leva ninguém adiante, não cria harmonia, as pessoas não vão ser felizes, vai ter muita diferença, muitas pessoas vão sofrer, tá? Então aqui na atividade nós temos um Brasil. E nesse Brasil que nós temos algumas palavras. Então, o que é pra gente fazer? Então, nós vamos pegar aqui o mapinha, que vocês têm lá na apostila de vocês, e vocês vão, ver aqui no Brasil temos várias palavras. O que é pra gente fazer aqui, ó? Risque no mapa do Brasil o que não existiria nele se todos aprendêssemos a ser justos e amar de verdade. Não ia existir lá se a gente aprendesse a ser justo, tá? Então vamos ver o que nós vamos marcar aqui, tá? O que não existiria nele se nós fôssemos? Se nós fôssemos bons, se nós amássemos, ia existir abandono? Não, né? Então vamos riscar lá, abandono. Ia ter inveja se nós agíssemos corretamente, nos contentássemos com as coisas que temos? Também não. Será que se nós formos justos e amar de verdade, vai ter alegria? Sim, vai, mas esse eu não vou riscar, tá? Então eu vou riscar aquelas palavras negativas, aquelas que se você não amar, não respeitar, não for honesto, vai ter, né? Vai ter o quê? Injustiça, o assalto, a fome. E vai ter bondade? Vai, se você agir corretamente, vai ter bondade. Vai ter amizade, né? Daí esses não riscam. Será que se eu não amar, se eu for desonesto, né? Se eu não me preocupar com o outro, vai ter roubo, vai ter briga, que seria guerra, né? Egoísmo, né? Sequestro, são coisas ruins quando as pessoas agem mal, tá? Então agora vocês vão riscar essas palavras ruins, tá? E as que sobrarem, aquelas que você não riscou, nós vamos escrever aqui. O que será que sobrou ali? Vejam lá. Alegria, carinho, paz, bondade, amizade e respeito. Tudo isso que nós temos que ter. Agirmos pacificamente, sermos alegres, nos contentarmos com aquilo que nós conseguimos ter, sermos bondosos com os outros, respeitar, né? E termos a amizade. Então isso ajuda o quê? Não só a nossa família, o nosso bairro, o nosso município, o nosso país. Então muitas vezes as coisas estão vindo erradas há muito tempo, né? Por isso que a gente deve seguir. Às vezes a gente tem que quebrar isso, né? Deixar para o lado. Se ninguém fizer isso, as coisas só pioram, tá? Muito bem, esse é o primeiro assunto. Outro assunto é também sobre a violência contra a mulher. Então, houve aí comemorações sobre isso, né? E vocês podem observar nos meios de comunicação e sempre tem apelos, né, para que haja o respeito com as mulheres. Hoje em dia você vê muitos crimes, muita violência contra meninas, moças, mulheres, pessoas de idade, muitas vezes, que sofrem violências. Tem muitas mulheres que são assassinadas. E existe uma lei, né, que se chama Maria da Penha. E essa senhora, né, ela sofria muita violência do marido, né? Ela quase morreu, tanto que ela ficou numa cadeira de rodas, de tanta violência que ele exerceu sobre ela. Mas ela lutou, né? Ela lutou para que houvesse uma lei que punisse esses agressores. Aí essa lei realmente foi aprovada e essa lei se chama Maria da Penha, em homenagem a ela, né? E para que esses agressores sejam presos e cumpram uma pena, tá? Então vocês vão ver aqui num vídeo que a professora vai colocar, né? Depois do final da aula você assiste, que é sobre a Maria da Penha, tá? É importante conhecerem, principalmente as meninas, né? E os meninos também, para saber que mulher não se bate nem com uma flor, né? Já dizia o poeta, tá bom? Então assistam, tá? E um beijo para vocês até a outra semana. Tudo de bom. Se cuidem.